proteção dos mentores espirituais dessa seara e confiantes nas vibrações amorosas que partem dos vossos corações, é que nós vamos... Você não está pegando som, né? Nós vamos falar sobre a nossa FEP, sobre essa instituição fundada em 26 de dezembro de 1900, alguém lembra? 56. Entender um pouquinho, acho que sim, já. Alô? Entender um pouquinho o que era a Cachoeira do Bom Jesus lá nos idos de 50, inícios de 60. O que era essa comunidade? Alguém desse tempo? Ou vivenciou esse tempo? Aqui? Então a gente vai buscar retornar esse período para poder compreender bem a obra, a sua missão e o seu futuro. Quando nós falamos da questão da transformação de vida através da caridade, isso tem tudo a ver com a CERT. Porque a CERT é efetivamente uma obra de resgate. E resgate de quem? De nós mesmos. Especialmente de quem? Dos trabalhadores. A CERT é uma obra feita para o resgate dos trabalhadores que trabalham nesta casa. Seja no Centro Espírita Irmão Erasto, seja no Centro Espírita Allan Kardec, seja na obra institucional, o Lar dos Velhinhos, o Lar das Crianças, o nosso educandário, seja no Brechó. Todo esse complexo, os trabalhadores são trabalhadores em busca do seu resgate. A gente gosta de dizer que não é a CERT que precisa de nós, mas nós é que precisamos da CERT. Que é a oportunidade dessa transformação das nossas vidas. A prática da caridade, a prática da troca, da energia, é que essa troca que nós temos aqui numa reunião como hoje, depois num atendimento fraterno que será feito, no passe, onde nós vamos vivenciar problemas de outras pessoas, de nós mesmos, e compreender que a nossa vida, às vezes temos essas dificuldades, mas tantos outros têm muito maiores dificuldades que nós. Olha que exemplo maravilhoso. Uma reunião mediúnica que muitas vezes temos na casa, muitos médiuns acham que vão lá trabalhar, vou lá para ajudar os espíritos. Nós vamos lá, meus irmãos, como diria Divaldo Pereira Franco, para ser ajudados. Porque ao ver aquele espírito necessitado, nós vemos o quê? Se nós não nos melhorarmos, nós seremos aquele espírito necessitado posteriormente. O que Divaldo diz é que nós temos que olhar e agradecer a oportunidade de poder estar servindo e praticando o bem e buscando a nossa própria reforma. Portanto, a CERT não foi fundada e hoje não é dirigida por anjos. É dirigida, é fundada por pessoas com muitas dívidas. Um exemplo disso, que eu gosto de citar, é uma obra antiga, muito conhecida dentro da doutrina, que é Brasil, Coração do Mundo. Jesus, ele se reúne com Ismael e outros espíritos para falar da terra. E verifica do fracasso do próprio Evangelho na Europa, nas suas aplicações em virtude das guerras, dos ódios, dos rancores. E ele busca transplantar o Evangelho para onde? Para o Brasil. Vamos transplantar o Evangelho. O que nós podemos pensar com isso? E o Brasil então
Né? Vai ser, Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, vai ser a maior maravilha. Só teremos irmãos, só teremos pessoas amáveis, só teremos pessoas maravilhosas, o nosso planeta, o nosso país vivendo harmonia e amor. Aí Jesus diz para Ismael, vai buscar nos rincões, na África, os africanos. Vai buscar os políticos, os piores políticos da Europa, e vai trazer tudo do Brasil, desencarnados. Os padres que falharam, que faliram na sua missão, vai levar tudo do Brasil. Ismael vai lá e faz esse trabalho. Passa um tempo, Ismael chega apavorado para Jesus. Senhor, a coisa está feia lá no Brasil. Os negros que vieram foram escravizados. Os índios foram escravizados e agora estão sendo mortos. A dissolução corre solta. O que Jesus diz? Ismael, nós não viemos ao mundo para curar os sãos. Viemos ao mundo para curar os doentes. Esta é a verdadeira pátria do Evangelho. Para curarmos dos nossos erros milenares. Falo isso. Teria sobre o livro falar muitas outras coisas. Para fazer uma ligação com a sete. Porque a sete, ela é fundada não por uma pessoa como Nelito, mas por um grupo espiritual que já vive juntos, em encarnações e encarnações, em conflitos, em lutas. Os chamados serpianos, e a gente vai ver em vários livros da SERP, como SERP, Uma História de Amor, é um livro da Dona Júlia, mas tem vários outros livros, inclusive da própria Leni, nossa presidente, Rosas Rubras, e tantos outros, que contam a nossa história. Vamos lembrar que nós, pela primeira vez, nos encontramos no Egito, no deserto, nas areias, como beduínos. Depois nos encontramos em Roma, não sendo queimados como piras, como primeiros cristãos, mas aqueles que botavam os cristãos nas piras para queimá-los. Depois nos encontramos na Revolução Francesa, não para buscar os princípios da liberdade, igualdade, fraternidade, mas depois dos abusos que aconteceram posteriormente à Revolução Francesa, com aqueles abusos da guilhotina, etc., das violências, como Danton e tantos outros. Nós erramos, o nosso grupo errou, o grupo serpiano. E tivemos uma oportunidade na própria Europa, na Itália, para construir uma obra como esta, a SERP. E falhamos. Vivenciamos também um período grande com os ciganos. Por isso que nós temos a festa cigana, alguns irmãos que já conhecem um pouquinho do nosso tempo. E como ciganos, levávamos o nosso caminho e acabamos em brigas internas, sendo queimados no circo. Muito possivelmente em resgate às piras humanas que fazíamos em relação aos primeiros cristãos. Mas quem contou essa história, Alexandre? Vai vendo isso. Em 1950, naquele período, nos primeiros períodos, a médium Mercedes trouxe as cartas, algumas cartas que trazem essas informações, que foram resgatadas. E essas informações que ela trouxe, ela ficou perdida no tempo conosco. Um dia, a Leni, nossa presidente, nos anos 80, foi até Chico Xavier, pedindo, em virtude de muitas vezes das nossas brigas internas, na SERP mesmo, questionar, desculpa, não era Chico Xavier, Divaldo, questionar sobre por que disso, dessas coisas, dessas nossas lutas, porque uma característica do serpiano é que o serpiano ama a SERP, mas cada um ama da sua forma.
Eu amo mais que tudo. Eu quero do jeito que eu quero. Entendeu o lema? Uma da face, o conjunto que opera, é o que menos nós, muitas vezes, deixamos de praticar. Mas nós vamos entender por quê. Então, foi eu perguntar para Divaldo, e o Divaldo diz, mas vocês têm a resposta. Mas como temos a resposta? Os espíritos já lhes responderam através de carta. Mas que carta? Procure e acharás. E eles foram procurar, achar por um lado, quem é que tem carta, quem tem carta. Aí chegaram, a Mercedes já estava morta, mas o marido ainda vivo. E lembraram que teve algumas mensagens da Mercedes. Aí foi no marido. Aí o marido, essa carta a Mercedes disse que um dia vocês iam procurar. São essas. E que conta exatamente essa história maravilhosa. Não tão bonita, de fracassos. Mas todos os fracassos também servem-nos para que a gente possa, do chão, se levantar. Entender a nossa missão. Entender por que nós fracassamos muitas vezes. E Nelito, quando ele reencarna, ele vem com essa missão, embora, e na espiritualidade outros grupos para ajudá-lo a que isso se efetivasse, vem com essa missão de erguer essa instituição. E Nelito, na época, nós estamos falando, nos anos 50, a doutrina espírita ela é ainda pouco usual. Poucos centros espíritas, a maioria das vezes feito até dentro de casas, através daquela questão do copinho, com letrinha. E Nelito, atrás da sua casa, na rua Monsenhor Top, no centro, tinha um pequeno ranchinho onde ele, às vezes, fazia reuniões mediúnicas. E numa dessas, vem uma mensagem de Demóstenes, que é o irmão de Nelito desencarnado. Nelito, auxílio na ilha. Nelito, auxílio na ilha, será que tem algum náufrago? Porque Nelito era dono dessas terras. Ele era um empresário de Florianópolis e tinha essas terras por aqui, onde muitas vezes ele vinha e fazia pescar e passava pelas terras. E não tinha nada, absolutamente nada. Era uma comunidade, voltando para a década de 50, de pescadores. Poucas casas. Na maioria, os pescadores ficavam 6 meses embarcados. E aqui ficavam só as mulheres e os pequenos, os filhos, muitas vezes passando fome, com necessidades, com dificuldades muito grandes. E Nelito passava, e ele, mesmo antes de ter tomado uma cachaçinha depois da pesca, ele, ao passar, ele se deslocava e via uma casinha e velhinhas acenando para ele, com lencinhos. E ele ficava com aquilo, mas que é isso? Chega um dado momento das mensagens que ele vê a necessidade exatamente de construir um trabalho de amor, de fraternidade aqui. Em 26 de dezembro de 1956, atrás da sua casa, daquele pequeno ranchinho, ele funda a SEP. Que posteriormente, aquele ranchinho se desloca, vai ser hoje o Centro Espírita Allan Kardec. Mas a obra que ele queria edificar, onde é que era? Aqui. A estrada para vir não é a estrada asfaltada que nós vemos hoje. E eu peguei isso porque eu nasci em 65, até os anos 70, 70 e tanto, ainda não era nada asfaltado. Onde meu pai vinha com a minha mãe, muitas vezes a gente tinha que botar corrente para o carro não poder desviar. E vir aqui para sempre, para fazer a casa dos velhinhos, que hoje é a nossa grande casa, lá das crianças, enfim, todos os trabalhos.
E havia uma dificuldade muito grande em relação àquela comunidade que era extremamente carente. Então, Nelito busca a ajuda de pessoas da comunidade, do centro, que pudesse ajudar a ele nesse trabalho caritativo. E ele busca em vários locais. Entre eles, ele encontra o meu pai, com a minha mãe, e vieram, e capitanearam junto com ele, esse trabalho renovador. Vieram trabalhar em prol dessa causa. Quando aqui adentraram, resolveram então fazer o primeiro centro espírita daqui, onde dali começaria toda a obra, que é essa obra, que é esse centro espírita aqui, aquele que está ali, lá no cantinho, de madeira, pequenininho. A CERT era isso. A CERT era isso. Num canto, num local, absolutamente sem moradia nem próxima. Num pântano. Onde que as mensagens que vinham dos Espíritos diziam que a obra seria uma obra grandiosa. Eu imagino, não sou pelo meu pai, mas eles recebendo essa mensagem, meu Deus, acho que esses espíritos estão doidos, né? Como é que isso aqui não vai ser uma grande obra? Gigantesca, vai ser uma obra maravilhosa, tal, e dependia de cada um de nós. E a obra foi se idealizando. Esse centro espírita, ele foi fundado em que data? 22 de setembro de 1957. Então nós temos a CERT, um centro, fundada em 26 de dezembro de 1956, mas a obra efetivamente dá o primeiro passo na ação caritativa aqui na Cachoeira, em 22 de setembro de 1957. Essa é a data em que a obra começa. Por isso, quando a irmã fala a semana da CERT, ela é sempre em setembro. E sempre dentro daquela data do dia 22, pegando o dia 22. Agora é do dia 22, é domingo, então do 22 até 28. É feita a semana da CERT. Lembrando exatamente o trabalho de caridade efetivamente implementado. Porque nesse local não era só a questão de doutrina, mas era o local onde nós buscávamos alimentos para doar, onde buscávamos medicamento, onde buscávamos ajudar as pessoas da comunidade ali local. Dali, nós avançamos para que a CERT tivesse horta, café, cafezal. Dali, boi, vaquinha, onde nós tínhamos o leite, onde era distribuído gratuitamente a toda a comunidade. Dali, nós fizemos, onde tem um riacho mais para frente ali, uma coisa de peixe, onde nós fazíamos, onde tinha também se dava a questão desse alimento. A CERT tivemos também, para os irmãos entenderem, uma maternidade, a primeira maternidade aqui da comunidade, em que foi onde 2.000 crianças nasceram. E não tivemos nenhum óbito nessa nossa maternidade. Mas quem era que fazia os partos? Começou com as irmãs da caridade do Hospital de Caridade. E aí nós mandamos uma mocinha, que até pouco tempo trabalhou na CEP, e que ela ficou como parteira. Ela tinha 15 anos, foi aprender com as freiras a fazer parto. E de lá veio para trabalhar. E fez os partos daqui da comunidade. Tivemos até outro dia, até conversando, foi coronel da Polícia Militar, que nasceu aqui. Então a CERT se construiu junto à comunidade, trabalho caritativo com a comunidade. Quando a CERT, quando o Nelito busca fazer as primeiras mensagens de Demóstenes em relação a como deve ser a CERT, ele busca traçar 2 lemas importantes. O primeiro deles, que é da doutrina espírita, qual é? Alguém sabe? Fora da caridade não há salvação. A CERT é uma obra caritativa.
E tinha que ser porque é uma obra de resgate. E tinha que ser porque nós destruímos em vidas pretéritas muitos sonhos de outras pessoas. Cometemos crimes graves, bárbaros. Falhamos numa obra autossocial na Itália. E tivemos a oportunidade, numa pequena ilha do sul do país, a oportunidade de construir essa instituição. Mas nós, meus irmãos, nós ainda tínhamos dificuldades da nossa união. Cada um de nós tinha um comando, muitos de nós tinham autoridade. E quando tem muita autoridade, tem pouco índio. Todos nós queremos mandar. Essa é a nossa grande dificuldade. Então, qual foi o segundo lema? O conjunto é que opera. Vai esfregar na nossa cara, todas as vezes, que não é o Alexandre que manda na casa hoje como presidente do Centro Espírita, mas todos nós. Porque se deixar o Alexandre ser o presidente e só ele comandar e dizer o que deve ser feito ou deixar de fazer, é mais fácil a espiritualidade inferior destruir a obra. Destruir a obra. Quando a obra está numa pessoa apenas e não num grupo de ideias, a obra tem grande possibilidade de destruição. Então, o lema, uma da frase é o conjunto que opera, é o lema mais difícil para o sertiano cumprir. E estou falando aqui que eu vivencio essa casa desde que me entendo por gente. E quando, como promotor, segui na minha carreira, porque o meu pai também ajudou a fundar a CIOV, que é outra obra social, no sul da ilha. Quando eu era promotor, estava voltando para cá, qual era o meu objetivo? É vir trabalhar onde? Na CEP? Na CIOV. Porque na CIOV nós temos presidente. Genito, pode ser presidente? Ah, não quero, não vai, faz, vamos bater palma, vamos lá, todo mundo ajuda, beleza. Não tem briga, não tem discussão, a gente faz o trabalho, todo mundo ajuda. Na CEP era paulada para tudo quanto é lado. A Geninha assumia, já tinha 2 ou 3 já para. A Geninha está fazendo tudo errado aqui, está tudo certo. Acho que ela devia fazer aquilo. Devia fazer aquilo. Aí eu turma remando para cá, a Geninha remando para lá. Eram essas dificuldades. E quando eu fui convidado pela irmã Regina, lá atrás, ela foi na minha casa para me convidar. Eu recebi, já sabia o convite, e já ia dizer não. Ia agradecer. E continuaria a ajudar, como sempre ajudei, juridicamente, da forma que eu pudesse colaborar com a instituição, como nunca deixei de colaborar em toda a minha vida, em vários momentos importantes dessa casa. Mas ia dizer não. Mas quando ela me faz a oferta, eu não consegui dizer não. Mas também não quis dizer sim. Eu não queria. E eu disse, eu amanhã te respondo. No dia seguinte, acordei ligando para ela, conta comigo. Então, evidentemente que na espiritualidade eu já vim com a ideia, onde é que a gente tem que ajudar? É onde há necessidade. Onde nós temos oportunidade, meus irmãos, de poder ajudar no crescimento, naquilo que possa ser feito. A obra é uma obra de todos. E a CEP tem essa magia. Ela nos faz, ela nos atrai. Por isso que muitas vezes vocês vão ver, no septiano, eu não gosto da Geni. Não gosto. Mas ela pode até, em virtude do trabalho dela, ela se desvirtuar, eu não a convidar para um cargo de importância dentro da casa, uma coordenação, etc., mas eu nunca na CEP, não tenho um serpiano, por mais que não goste da Geni, dizer, Geni, tu não faz mais parte aqui da CEP. Todo o serpiano diz, a Geni faz parte aqui da CEP.
que todos nós precisamos da sete. A sete é que nos dá esse liame, essa questão de nós entendermos que precisamos da sete para nos melhorar, para buscar exercer a nossa caridade, para buscar exercer as nossas ações de amor, de fraternidade. Quando nós falamos sobre o capítulo 13, que fala sobre a questão da caridade, nós vamos ver a caridade moral e a caridade material. A caridade moral, meus irmãos, uma delas é suportar o próximo. É uma grande caridade. Então, muitas vezes, nós suportamos o outro ser humano. Nós temos que suportar. Aliás, qual é o lugar mais difícil de suportar alguém? Na nossa casa. Nossa casa. Por quê? Porque lá na nossa casa nós somos nós mesmos. O centro espírita, o Alexandre é o palestrante, não, deve ser um cara evoluído, né? A coordenadora, então, deve ser evoluída ao quadrado. Nós temos dificuldades. Claro que não somos como eram antes. Claro que ao fazer a palestra, tem a questão da minha responsabilidade, tem a responsabilidade da casa ao me convidar. Tem todo um trabalho, não é qualquer um que vem. Tem a responsabilidade de falar da doutrina espírita, e não o seu próprio pensamento, a sua própria ideia. Mas a casa nos oportuniza isso. Então a caridade moral, de suportar o próximo, é importante também, uma grande caridade. Outra caridade, pelo pensamento, pelas nossas orações, que a casa oferece através da radiação. Mas, Alexandre, oração adianta? Eu perdi a minha mãe agora há pouco com câncer. Rezei por ela. Mas Deus não me escutou? Muitas vezes vemos essas coisas com os olhares da terra. Nós achamos que para minha mãe é melhor que ela ficasse conosco. Mas ela tem que partir. Era o momento dela. E essa prece então, Alexandre, adiantou alguma coisa? Adiantou. Porque quando a gente faz a prece em direção ao outro, embora seja muitas vezes o momento daquela pessoa partir, o que essa prece faz? Que a espiritualidade vá até aquela pessoa e ajude-a a fazer essa nova passagem para o mundo espiritual. Recebe essas energias para sua recuperação no plano espiritual, onde é a nossa verdadeira moral, nossa verdadeira casa. Então, muitas vezes nós não entendemos que aquela prece não foi cumprida, quando nós sabemos que toda a prece de amor, não aquela decorada, mas toda a prece de amor, de radiação positiva, atinge a pessoa. Os irmãos vão tomar passe. O passe tem dois mecanismos na nossa casa. Aquele que dá o passe e aquele que recebe o passe. Aquele que dá o passe, quem é? É um trabalhador. Esse mesmo necessitado que eu estou falando aqui. Esse mesmo recalcitrante. Esse mesmo que não é nenhum santo. Vai dar o passe em vocês. Mas essa pessoa que vai dar o passe, dentro dos nossos grupos do estudo, busca, na hora de dar o passe, o seu melhor. Busca se doar, e tem alguns parâmetros. Buscar se alimentar de forma mais frugal, antes das reuniões, não beber bebida alcoólica. Enfim, tem algumas questões para que o seu corpo esteja bem, esteja saudável, para que tenha esse potencial para ajudar. E aí eu posso transmitir, ao dar o passe, a minha energia magnética, a minha mesma. E por meio intermédio eu recebo da espiritualidade a energia salutar. Agora, aquela sala do passe vai estar espíritos, esse sim, com energia,
com amor e com fraternidade, muito maiores que nós. São pessoas experimentadas, espíritos experimentados, que vão trazer para nós esse lenitivo. E quem são esses espíritos? Espíritos já que buscaram se burilar. Espíritos, muitas vezes, que são até nós, trabalhadores nossos da casa, que já desencarnaram, na espiritualidade trabalhar e vêm muitas vezes para a Terra para buscar o trabalho, prestar serviço dentro das casas espíritas. Então até possamos, de repente, ter o Toninho aqui, né? Quem sabe? Quando desencarnar, ficar um tempinho na espiritualidade, talvez uns 500 anos mais ou menos, para poder vir aqui, para poder nos dar, né, nesse trabalho de passe, nos trabalhos de atendimento fraterno, nesse trabalho, nossos mentores, queridos mentores, né, espíritos que já estão aqui, trabalhando com todos os irmãos, dando energias a todos. Todos os irmãos estão recebendo energia desde o momento que eles entraram nessa casa. Mas, Alexandre, por que eu só vou sentir isso no passe? Por quê? Por que eu só sinto no passe? Porque muitas vezes no passe a gente se abre. E aqui, muitas vezes, o irmão está preocupado com o problema da conta que tem que pagar. Está preocupado, esse palestrante não para de falar, meu Deus do céu. Vou ficar aqui até a tarde inteira de conhecer o homem. Nós não temos paciência, nós passamos 10 minutos a mais e o homem já fica tremendo. A nossa coordenadora já está olhando o relógio lá, já está ficando desesperada aqui para terminar. Então, nós temos que buscar neste momento nos abrir. E muitas vezes, em nós estamos tranquilos, nem precisaríamos tomar o passe, porque já estamos bem. E quando vamos tomar o passe, o que acontece? A espiritualidade, em vez de nos dar, ele nos tira para ajudar o outro. Mas Alexandre vai me tirar as energias? Meu Deus do céu! Conhece aquela frase de São Francisco? É dando? Quando a gente doa a alguém, quem é que fica mais feliz? Nós. O sentimento de amor tem uma energia gigantesca para nós. Por isso que nós precisamos dar certo. Desse trabalho no centro espírita, desse trabalho de caridade. E para encerrar, e não tomar-lhes mais o tempo, nós temos um relatório de 2023, que inclusive está ali, eu vou deixar também esse, na secretaria, os irmãos quiserem ver os trabalhos que são realizados na casa, enfim, e apontam algumas ações durante esse ano de 2023, para os irmãos terem uma ideia. Em relação ao lar dos idosos, durante o ano de 2026, nós acolhemos 65 idosos. No lar das crianças, nós acolhemos durante todo o período de 2023, 16 crianças acolhidas. No educandário, com a ação integral das crianças aqui da comunidade, são 240 crianças, com aula de manhã à tarde, duplo período. As consultas médicas internas, feitas pelos nossos médicos, nós temos médico aqui, são 1.437, sendo aqui de consulta médica externa, que tivemos que levar para fora da CERT, 138 consultas. Atendimento de fisioterapia entre idosos, crianças e funcionários, porque nós também temos um programa chamado Cuidando de Quem Cuida, aos nossos funcionários, que também tem estresse, tem uma série de coisas, e buscamos ajudá-los na sua própria melhora, seja através de reiki, seja através de fisioterapia, ajudando na sua melhora interna, para que tenha um bom ambiente, para que a CERT tenha um bom ambiente. Então, nesse trabalho, nós tivemos de atendimento de fisioterapia de crianças, mais de 1.659 atendimentos. Atendimentos psicológicos são 230 avaliações que foram feitas durante esse ano. No serviço social, nós tivemos 98 visitas presenciais, seja nas casas daqueles idosos vindo da nossa casa, ou muitas vezes para a questão do resgate com as famílias. Então é feito um trabalho do nosso serviço de assistência social. Está certo. O reiki, nós tivemos de reiki, de pessoas que fazem esse trabalho conosco, de ajuda, mais de 5.000 aplicações de reiki lá na casa. Voluntários, nós temos hoje em torno de 150 voluntários na CERT,
sendo que se coma o centro espírita, os dois centros espíritas, mais de 500 pessoas de voluntários na instituição. E como funcionários com carteira assinada, que trabalham na instituição, são em torno de 134 funcionários. O que dá um gasto anual, uma despesa anual de 8 milhões e 500 mil reais ano. Esse é o custo da nossa instituição, apenas lá, não dos centros espíritas, que não estão envoltos e tem sua administração própria, financeira, etc. E esse é o valor do gasto da instituição, apenas de caridade que nós temos da CERT, que demonstra assim um trabalho realmente de escola, de muito esforço pessoal, dessa obra que vai para 70 anos em 2026. E que com certeza que a todos nós, se Deus quiser, né, a gente possa, não só trabalhando agora a nossa própria melhora, mas possamos também, né, Toninho, quando desencarnarmos, tivermos a oportunidade, seja numa próxima encarnação, de poder também voltar a trabalhar nesta casa, ou seja também pela espiritualidade buscando fazer esse trabalho. Eu agradeço a todos e desejo a todos também uma grande semana. Obrigado.